Todo final e início de mês, muitas pessoas ficam com dúvida em quais fundos imobiliários elas devem investir, ou até mesmo quais fundos imobiliários elas devem ir pegar para dar aquela estudada, para saber um pouco mais. E geralmente o pessoal tem preferência por fundos descontados. E é pensando nisso que eu tô trazendo para vocês os 5 imobiliários que estão bem descontados para vocês poderem analisar para esse mês de novembro. São fundos até que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, já trouxe algumas análises, então vai ter muito material de estudo para você poder se identificar e estudar um pouco mais. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e aqui nesse canal a gente busca atingir a liberdade financeira, atingir a aposentadoria, investindo todos os meses, mas fazendo isso tudo juntos, caminhando juntos, para quando a gente chegar lá juntos também. Então fica comigo até o final e vamos rumo a essa aposentadoria. Então pessoal, como eu tava falando, a gente tem muitos fundos aí no mercado que estão descontados, tem alguns até mais descontados que outros, só que mesmo assim a galera fica aí com medo, às vezes fica com dúvida, ai, não sei qual que eu pego, são muitos fundos. E eu tentei resumir aqui e trazer assim, o que são os melhores, tem um pouco de risco, mas que estão até que bem descontados. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é o RECR11, um fundo de papel aí bem interessante e que tá bem descontado nos últimos meses. Bom pessoal, RECR, fundo de papel da REC, tá custando hoje R$ 85,39, tá com dividend yield de 12,25%, e no último ano ele se desvalorizou um pouquinho, mas quando a gente olha o gráfico, ele vê que ele tá sofrendo desde lá de 2021, quando ele desvalorizou bastante, queda de 25%. O valor justo dele é R$ 95,25, o patrimônio dele tá em 2,5 bilhões e tá com PVP de 0,90. Então, o que que isso significa? Significa que o fundo tá cerca de 10% descontado em relação ao valor patrimonial. Boa base de cotistas, tem muito cotista. Esse fundo não é muito comentado por aí, mas a base de cotistas dele é muito boa. E aí, o último dividendo aqui pagou 74 centavos. Ele é um fundo IPCA, então esse período aqui, ó, de inflação mais baixa, ele vai sofrer, como aconteceu ano passado e como tá acontecendo agora. Isso é normal. E aí, galera, passando pelo relatório dele, algumas informações importantes. A taxa de administração dele é 0,20 e a de consultoria é 1%. Então, as duas somadas dão cerca de 1,20%. É a média do mercado mesmo. E a vantagem dele aqui é que ele não tem taxa de performance. Isso é muito bom. A distribuição dos ativos do fundo, ele é um fundo praticamente todo de CRI, mas ele tem algumas cotas de fundo imobiliário. É um imóvel que eles receberam de uma garantia de um CRI. E também tem cotas de fundo de investimento, que é como se fosse o caixa deles. Eles deixam ali para ficar girando. Mas o foco dele principal é CRI. Isso é bom. E para mim, fundo de CRI tem que ter CRI, não tem que ficar perdendo tempo com fundo imobiliário, não. Aqui é o portfólio dele. Assim, a gente vê que ele é um fundo bem diversificado. A maior posição dele aqui, ó, por exemplo, aqui em cima é 3,9%, mas não tem nenhuma operação maior que essa. Então, assim, muita segurança, são 90 CRIs diferentes. Excelente. A gente raramente vê um fundo aí com tanta diversificação quanto esse aqui tem. Aqui algumas informações sobre o indexador. Ele é um fundo mais focado no IPCA. Então, a gente tem aqui algumas taxas. Tem um pouco de CDI também, mas é bem pouquinho. Grande parte dele vem de incorporação e loteamento, então ele tá presente muito aí na construção civil. E pelas taxas médias de aquisição aí, IPCA mais 7, CDI mais 4, a gente tem uma média de praticamente um fundo middle risk. Ele não tá tão no risco, mas também não tá tão seguro. Ele tá no meio ali, mais pro alto risco, mas ainda assim tá no meio. A distribuição geográfica é um fundo que foca muito em São Paulo. E a curva de sensibilidade, né? Nem aparece. Mas aí com R$ 85,00, você tá pegando uma taxa IPCA mais 10. Isso aí é taxa de fundo high grade. Então assim, muito bom. Claramente você vai conseguir uma rentabilidade de IPCA mais 10 assim no mercado. É bem difícil, são poucas oportunidades. E bom, pessoal, o próximo fundo imobiliário é o VILG11, fundo imobiliário de logística da Vinci. Um fundo bem conhecido aí, já é bem grande, bem famoso no mercado. E ele tá atualmente com um bom descontinho. É um dos poucos fundos de logística que tá com desconto ainda. Eu acho que é interessante sim vocês acompanharem e darem uma analisada. VILG11, pessoal, hoje custando cerca de R$ 102,20. Tá com um dividend yield acumulado de 8,65%. Então, um dividend yield muito bom para um fundo de tijolo. Os fundos de tijolo geralmente estão trabalhando aí bem perto dessa máxima aí, dessa média de 8 a 9% de dividend yield, então muito bom. E tá com uma valorização aí de cerca de 6% nos últimos 12 meses. E aí um fato interessante, quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos desse fundo, a gente vê que ele não tá passando por um momento tão bom. Essa é a realidade dos fundos de tijolos. Antes praticamente da pandemia, eles vinham numa crescente muito grande e depois eles de fato nunca mais conseguiram voltar a ser o que eles eram antes da pandemia. E aí eles ficam nessa variação, que sobe um pouco, desce, sobe, desce. Agora aí tá trabalhando bem perto das máximas dos últimos anos, né? Sempre aí perto de 110, por aí. E aí quando a gente olha o PVP, mostra que ele tá descontado, né? Ele bateu 111 esses dias, caiu, então agora pode ser sim uma ótima oportunidade para talvez tá entrando nesse fundo. O valor justo dele é R$ 111,00, o patrimônio dele é cerca de 1,6 bilhões, então é um fundo bilionário. Tem uma boa base de cotistas. O rendimento dele foi anunciado aí no dia 31/10 e ele diminuiu um pouquinho o rendimento, pagando em cerca de 68 centavos todos os meses. Bom, pessoal, passando rapidamente pelo relatório do VILG11,
dele. Destaque aqui para a taxa de administração, 0,75. Taxa baixa, taxa performance, negócio que aqueles fundos cobram, né, que eu sempre odeio, mas eles têm. E aqui no relatório eu vou nas partes mais importantes, tá? Não vou ficar perdendo muito tempo de informações que pra gente, por agora, não vão ser tão relevantes. A rentabilidade do fundo é até que boa, consegue ganhar do IFIX e do CDI. E aqui a parte mais importante, que é a carteira do fundo. Hoje o fundo tem 268 milhões em alavancagem. Esse é um grande problema da Vinci que tem aí nos fundos dela. Geralmente todos eles são alavancados, tem uma grande porcentagem do patrimônio em alavancagem. Aqui no VILG não é diferente, são 268 milhões, as operações todas presas ao IPCA, então é um pouco melhor, né, já que a gente não tá falando de CDI muito alto no momento. Mas assim, a alavancagem atrapalha muito os resultados do fundo. Acho que se eles conseguirem quitar essas alavancagens o mais rápido possível, vai ser melhor ainda pro fundo. O cronograma de amortização para esse ano tá tranquilo, mas pro ano que vem já vem grandes amortizações. Vamos ver como que a gestora vai fazer para contornar toda essa situação. Taxa de ocupação média do fundo em 87,8%. Tá bem abaixo do mercado, então o fundo tem muito espaço ainda para crescer, mas precisa conseguir alocar esses imóveis que estão vagos. Aqui a gente tem um portfólio do fundo, destaque para Tokstok, que é a maior locatória do fundo, com 15%. Nos últimos tempos aí tava saindo algumas notícias que a Tokstok não tava tão bem das pernas, foi um ponto de atenção aí pra gente ficar acompanhando. Só que esse fundo aí no passado teve um probleminha aí com Americanas, então acho que vale sim continuar acompanhando. Mas se a Tokstok der algum problema, a gente são 15%, então ficar bem de olho. Os contratos, a maioria são típicos, o foco dele tá no e-commerce e em logística, que é muito forte no Brasil, que a gente vê a localização dos imóveis, tem uma grande presença no Sudeste, mas também tá presente lá na Paraíba, lá em Pernambuco e lá no Pará. Difícil a gente ver algum fundo com imóvel lá no Pará, de logística e tudo mais, mas o VILG tem, interessante. E também tem 2 imóveis lá no Sul, então espalhado aí por todo o Brasil. O vencimento dos contratos, a média tá de 4,1 anos, são feitos no IPCA, e para esse ano que vem são poucos reajustes, não chega nem a 10% do fundo, vencimentos no caso. E aqui são os imóveis, né? A gente vê que são raios de 100 km de São Paulo, então bem próximo, são localizações muito boas, imóveis novos, então é bem interessante isso. Para mim, fundo logístico tem que ter imóvel bem localizado, que eu acho que além da qualidade, eu acho que o principal é a localização. E aqui no VILG estão muito bem localizados, o imóvel em Osasco, perto da Rodoanel e da rodovia Raposo Tavares, então excelente. O outro fundo imobiliário muito interessante também é o XPLG, fundo de logística da XP, um dos fundos que tem a menor taxa de vacância aí do mercado de logística hoje. É uma vacância abaixo de 2%, uma vacância muito baixa, e que são imóveis de excelente qualidade, então raramente a gente vê fundos assim bem descontados. Bom pessoal, XPLG custando hoje R$ 109,27, um dividend yield de 9,01%. E aí a gente vê, quando a gente olha o gráfico, que desde 2020 esse fundo desvalorizou bastante, mas a gente olha os últimos meses, ele subiu tanto. Então, assim, depende do momento que você entrou nesse fundo, e talvez este seja um momento muito bom. Então, PVP dele 0,99, descontinho pequeno, trouxe ele mais por causa da qualidade desse fundo, mas está descontado, oportunidade muito boa. O valor justo dele R$110, patrimônio quase 3 bilhões de reais, então um fundo bilionário aí, excelente base de cotistas, excelente liquidez. E aí os dividendos, vem pagando aí 78 centavos há um bom tempo e vai continuar pagando. Relatório do XPML, não gosto muito dos relatórios da XP, mas vamos lá. Taxa de administração entre 0,95 e 0,75 e taxa de performance, aquela basiquinha de sempre que eu falo para vocês, que eu sempre critico, né? Não gosto muito de taxa de performance. Esse é um fundo que tem uma boa rentabilidade, então a cota aí no valor de mercado mais os rendimentos ganha do IFIX tranquilamente. Isso é bom. O portfólio do fundo, os contratos, a maioria são atípicos, tem uma grande presença de imóveis dentro do portfólio, tem algumas cotas de fundos, mas é mais para ter um giro de carteira ou algo do tipo. E aqui um destaque do portfólio dos locatários é a Via Varejo com 13%, sendo bem comentado nas últimas semanas. É uma empresa que está passando por umas situações um pouco complicadas nos últimos meses. Então é o mesmo caso lá da Tokstok, lá no VILG. A gente tem que ficar acompanhando, porque são porcentagens bem grandes aí, e se uma empresa dessa começa a atrasar aluguéis, a gente tem sérios problemas. Mas por enquanto tudo tranquilo. E também tem empresas muito boas no mercado, no portfólio, tá? Grupo Pão de Açúcar, Imóvel, B2W, Mercado Livre, empresas muito grandes e muito boas. Ajuste a maioria pelo IPCA, e aqui a gente vê a localização dos imóveis, né? E aí os imóveis dele muito bem localizados, né? Tá lá presente lá em Pernambuco, tá muito presente em São Paulo, né? Uma grande presença, um foco muito grande. É bom, né? São Paulo hoje é o polo logístico do Brasil. Todos os produtos saem daqui e tem que estar presente lá mesmo. Vale a pena ficar perdendo tempo em outros estados que não valorizam tanto a logística quanto São Paulo. E aqui os imóveis do fundo são imóveis muito bons. Esse eu considero que é um dos melhores fundos de logística que a gente tem, talvez ficando atrás só
do HGLG, mas em questão de qualidade ele consegue sim bater de frente, porque os imóveis são muito bons mesmo. E aí o único problema desse fundo é essa questão da alavancagem dele, são 343 milhões aí em alavancagem, acaba impactando um pouco o resultado do fundo. Algumas operações CDI aí jogam o resultado lá para baixo. Acho válido a gestão para os próximos anos, tentar amortizar isso aqui o mais rápido possível para poder parar de gastar tanto dinheiro com juros desse tipo de dívida. O outro fundo imobiliário é o XPML11, o fundo de shopping da XP. A gente tá vivendo por um momento em onde os fundos de shopping estão se recuperando muito bem, que a gente não tá vendo tantas oportunidades nesse mercado. O XPML aparece como uma boa solução para quem tá pensando em entrar no mercado com um pouquinho de desconto. Bom, pessoal, o próximo fundo imobiliário é o XPML11, custando hoje cerca de R$ 108,84, um dividend yield de cerca de 9% e valorizou até que bem nos últimos meses, tá? Esse fundo é o mesmo caso dos outros, vinha muito bem antes da pandemia, mas conseguiu se recuperar um pouco. Os fundos de shopping eu digo que ainda não se recuperaram, vão se recuperar de fato, talvez só pro ano que vem. A gente vê que o gráfico dele não variou tanto, né? Bem constante, assim, praticamente uma linha reta. Só em alguns momentos, assim, que caiu um pouco mais. Teve a oportunidade de comprar, comprou muito bem. O valor justo dele 112, então tá um pouquinho descontado ainda. Patrimônio 3,4 bilhões, também um fundo gigantesco. Excelente base de cotista, excelente liquidez. E o rendimento, né? Vem pagando os 85 centavos há muito tempo, então é excelente. Bom, pessoal, passando rapidamente pelo relatório do XPML, destaque aqui para a taxa de administração e a taxa de performance. Administração bem baixinha e a taxa de performance igual a dos outros fundos. O portfólio do fundo aqui, ele tem praticamente 120 milhões em CRI conversível e um valor bem grande em alavancagem aí, praticamente mais de 600 milhões de reais somente em alavancagem. Então acho algo válido para a gente ficar de olho, já que a alavancagem é sempre um risco muito grande para o portfólio do fundo e para o fundo no geral. A gente vê que esse ano as vendas estão bem um pouquinho abaixo, mas esse é todo o mercado em geral. O pessoal tá um pouquinho mais, está gastando menos dinheiro. Vamos ver agora pro Natal como é que vai ser. Interessante destaque aqui a diversificação regional, tá muito presente no Sudeste, mas também tá presente no Norte e Nordeste, muito bom. E aqui o portfólio do fundo, né? Bem diversificado, são shoppings muito bonitos, muito bem localizados. Esse aqui é um dos melhores fundos de shopping que a gente tem. Só a XP que pisa na bola às vezes na gestão. E o último fundo imobiliário é o fundo imobiliário de papel CPTS11, um fundo imobiliário bem interessante. Ultimamente, nos últimos meses aí, como eu falei para vocês em vários outros vídeos, o CPTS vem sofrendo um pouco, a questão da alavancagem que ele tem, vem desvalorizando um pouco. Talvez essa seja uma boa oportunidade de você poder analisar o fundo e entender um pouco mais, e quem sabe tá entrando nesse fundo. E bom, pessoal, o último fundo imobiliário é o CPTS11, tenho trago ele algumas vezes aqui no canal para vocês. Esse fundo tá custando cerca de R$ 7,88, um dividend yield de 11,14%, e no último mês aí desvalorizou cerca de 10%, o fundo caiu bastante. Isso se deve principalmente à grande alavancagem que ele tem e a queda nos rendimentos que a gente teve. Isso acaba gerando um desconto na cota. Então, o PVP dele 0,89, então tá bem descontado. O patrimônio dele 2,8 bilhões, é um fundo muito grande. O valor justo dele R$ 8,88, então R$ 1 de desconto aí praticamente em cada cota. Olha que oportunidade. O cotista 243 mil e a liquidez excelente. E aí o rendimento, né, caiu bastante no último mês. Vamos ver como é que vai ser agora em novembro. Se continuar caindo, essa cota deve sofrer um pouquinho mais também. E aí, pessoal, o CPTS, taxa de administração dele 0,10, taxa de gestão 1,05. Bom, as duas somadas dão cerca de 1,15% de taxa. Não tem taxa de performance, olha que beleza. Taxa líquida do fundo tá em IPCA mais 7%. Excelente taxa para um fundo high grade. Comprando a cota hoje, você leva para casa tabela de sensibilidade de IPCA mais 10%. Você vai ter um rendimento de IPCA mais 10%. Pensa, pessoal, excelente que não é isso aqui. Praticamente 15% ao ano. Surreal mesmo. Aqui é a rentabilidade do fundo, muito boa rentabilidade. A posição por segmento dele tá presente no setor logístico, no setor de shopping. Tem muitos fundos imobiliários na carteira, é bem interessante esse. 27%. Taxa média IPCA mais 7,50, muito boa. E o foco dele tá totalmente no IPCA. Por isso que o rendimento vem um pouquinho mais abaixo nesses meses de inflação mais baixa. A carteira dele é uma carteira muito boa, muito bem diversificada, não tem muita concentração e possui muitas boas taxas dentro desses CRIs, é bem interessante. Aqui é a carteira de fundos, uns fundos famosos como o GALG, HGLG, Game11, VIUR, fundos bem interessantes dentro dessa carteira aqui. E aqui o grande problema desse fundo, as operações compromissadas. Hoje são mais de 500 milhões em operações compromissadas e isso acaba que
atrapalha bem o resultado do fundo. Esse fundo vem sofrendo bastante, porque ele é um fundo IPCA com taxa CDI, né? Esse é o grande problema desse fundo. As alavancais são todos indexados ao CDI, então o fundo gera um pouquinho menos e paga mais. Então, o retorno dessas operações são muito baixas. Por isso que eu falo que o fundo tem que arrumar uma maneira de amortizar essas obrigações o mais rápido possível. Então, pessoal, são assim, são fundos imobiliários muito interessantes, mas que não basta você assistir esse vídeo e sair comprando. Eu sempre falo que meus vídeos não são uma recomendação de compra, é sempre uma recomendação de estudo. Você entender um pouco mais dos fundos imobiliários, entender de fato o que move aquilo dali, para depois talvez tomar uma decisão com base totalmente nas suas análises. Nada que eu falo aqui pode ser tomado como base para você tomar uma decisão de investir ou não. É sempre importante você pegar outras visões, também fazer sua própria análise. É a parte mais importante de fato. Então assim, o vídeo top 5 fundos imobiliários, top 5 ações, é mais uma dica para você poder estudar, você ter um início, sabe? Para onde eu devo começar. Começa aqui. Mas não toma como base, não vê o vídeo e sai comprando todos os fundos imobiliários, que cada um tem seus problemas, são descontados, tem os seus motivos. Então tome muito cuidado sempre com esse tipo de vídeo. Aqui o intuito do canal é passar informação, não dar dicas de investimento, certinho? Então, é nóis, tamo junto, até a próxima. E comenta aí embaixo quais outros tipos de vídeo você quer ver. Entra lá no canal do Telegram também, pra gente bater um papo. E é isso, tamo junto, até a próxima, falou.